do meu percurso está o meu percurso como arquiteto, como pessoa, está indissoluvelmente ligado à figura da personagem de Cisa. Eu comecei a trabalhar em arquitetura muito novo, ainda como estudante, no segundo ano, e fui trabalhar com as pessoas que eram amigas da minha família, que eram os arquitetos modernos, que eram o Loza e que era o Mário Bonito. Portanto, eu comecei por trabalhar com o Loza e com o Mário Bonito, e depois houve um momento em que, eu não sei exatamente porquê, mas houve um momento em que me interessou-me ir trabalhar com Cisa, talvez por causa da Casa de Chá da Boa Nova. Não tenho certeza. E utilizando um amigo comum, ele propôs que eu fosse trabalhar para o CIS e eu fui trabalhar para lá. Pronto, fui trabalhar para lá muito novo, não é? Andava no terceiro ano da escola, abandonei os meus ex-patrões modernos, inclusive um deles estava a fazer uma casa de férias para o meu pai, para Moledo, que depois também foi substituída por Cisa, mas depois podemos falar sobre isso mais tarde, e trabalhei com ele ininterruptamente durante bastante tempo até acabar o curso. Fui fazer a minha prova final a Lisboa, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com o Nuno Portas, e depois, quando voltei do laboratório, voltei para o CISA. E já arquiteto, voltei para o CISA e voltei a trabalhar com o CISA em algumas obras que não me esquecem, porque acho que parece que também são minhas, não é? Embora não sejam, nem nada que se pareça, nem eu reivindico nada disso, porque o CISA é realmente autor 100% dos projetos que tem no escritório, por melhores que sejam os seus colaboradores, ou piores, ou normais que sejam os seus colaboradores. E trabalhei com ele durante algum tempo, até que resolvi, depois de ter entrado fui arquiteto da Câmara Municipal, na habitação, não sei como é que se chama essa direção da habitação. Trabalhei lá há algum tempo, coisa que me deu muito jeito, esse trabalho que fiz lá, porque me serviu depois muito, foi muito importante como preparação para o futuro sol, não é? Estávamos em pleno fascismo ainda, e eu trabalhei nos bairros camarários, inclusivamente tentando aproveitar alguma da experiência que tinha no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Bem, apaixonei-me pelo tema da habitação social. De facto, o tema apaixonei-me em Lisboa, quando estava a trabalhar com o Portas, e com os contactos que tive nessa altura, com o Nuno Teutone, etc. E apaixonei-me pela habitação social. O CISA não tinha habitação social para fazer, mas o que é certo é que eu, a partir de uma certa altura, tornei-me independente, quer dizer, saí do CISA amigavelmente, nunca na vida tive um problema de relações com o CISA, saí do CISA, montei um ateliê com o Camilo Cruzado, tínhamos um trabalho, não sei o quê, e isso já justificava ter um ateliê para fazer uma casa de férias que fizemos em Caminha. E um laboratório de energia nuclear, energia nuclear na Faculdade de Engenharia do Porto. E, portanto, saí do CISA, mantive a minha relação com a Câmara Municipal, que sucedeu, diga-se de passagem, a uma experiência traumática tremenda que tive no Soares da Costa. Trabalhei no Soares da Costa antes de ir para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal foi um paraíso para mim. Foi um paraíso não só porque tratava de um tema que era muito importante para mim, que era a habitação social, como também tínhamos uma relação muito amigável dentro dos serviços. Bom, depois tornei-me a cruzar, dei-me sempre com o CISA, sempre. Há anos, aniversários, festas, enfim, cumplicidades de todos os géneros, inclusivamente com a cumplicidade que era necessário ter com a namorada, não é? Com ele, porque a gente tinha que cobrir aquele namoro que era proibido e negado pela família dela, e ela refugiava-se muitas vezes em minha casa, portanto.
Eu mentia às pessoas dizendo que ela não estava lá, etc. Portanto, uma das primeiras coisas que o Cisa fez foi obrigar-me a mentir, realmente obrigou-me a mentir. Mas era uma mentira piedosa que eu fazia com todo o gosto, até porque eu gostava imensíssimo da ex-mulher do Cisa. Portanto, essa cumplicidade, né, nessa altura, assim como férias em conjunto, em Moledo, porque passamos férias em Moledo, não na minha casa atual, mas em casas que alugávamos em conjunto. A Luísa, a minha ex-mulher, era muito amiga da Totó também, da mulher de Cisa, e portanto nós alugávamos dois, éramos 4 e começávamos a ter filhos, não é? E alugávamos uma casa em Moledo para passar 15 dias no aluguel. Eu sabia que em Moledo havia um terreno que pertencia ao meu pai, que não estava construído porque o meu pai não tinha ainda tomado essa decisão. Bom, portanto, o meu cruzamento profissional transformou-se num cruzamento puramente amigável, mas de uma amizade muito profunda, muito forte, muito intensa e muito ativa, não é? Porque é uma amizade que me obrigou a cumplicidades muito importantes e muito profundas. E assim ficamos, não é? A Totó teve o problema que teve, problemas de saúde, acabou por falecer. Tudo isso nos aproximou muito, não é? Aproximou-nos a felicidade e a infelicidade, não é? Aproximou-nos muito. E também aprofundamos muito o sentido da nossa relação e da nossa amizade. Muito mais tarde já fomos colegas na escola. Eu entrei para a escola, entrava-se para a escola por convite. Eu entrei para a escola mais ou menos 1 ou 2 anos depois, ao Cisa ter sido convidado para entrar como assistente para a escola, e depois fomos colegas na escola, até que o Cisa saiu, em determinado momento, quando houve uma demissão coletiva de professores, ele saiu da escola e não voltou. E eu ainda não estava na escola nessa altura da demissão, e é isso, eu não me cruzei com ele como professor nessa altura. Não estava ainda na escola, entrei posteriormente, quando os professores reingressaram. Todos os professores reingressaram, menos ele. Ele ficou fora, não entrou na escola. E não só reingressaram esses professores, como tinham convidado outras pessoas, a mim, o Alberto Carneiro, enfim, outras pessoas também que estavam convidadas, para o Pedro Ramalho, enfim. E estivemos na escola ainda uns anos sem a presença do Cisa. Entretanto, sempre fizemos muitas viagens em conjunto, viagens muito caseiras, muito cá na terra, não é? E pouco, uma vez por outra ir a Paris, ver uma exposição do Picasso, por exemplo, fomos em conjunto, ir visitar Versailles, lembro-me perfeitamente, ir visitar a Ville de Savoie, coisas desse tipo que às vezes a gente ia de propósito, não é? Porque ir a Paris era a nossa segunda pátria, não é? Tinha lá, antes do 25 de Abril, tinha lá a família, a minha irmã estava a viver lá, e portanto Paris para mim era o Porto, não é? Era um Porto um bocadinho mais crescido, e com a Ville de Savoie e Versailles, que Porto não tem. E o Cisa ia muitas vezes também, foi muitas vezes também comigo e com outras pessoas, com o arquiteto Távora, por exemplo. Várias viagens fizemos por aí, por esse mundo, para visitar obras dele. Depois eu comecei a escrever. Em determinado momento da minha vida fui obrigado a escrever, para fazer uma prova académica. Nunca na vida tinha feito crítica de arquitetura. O meu crítico de arquitetura era o Nuno Portas e era uma pessoa que eu me interessava ler. Nunca tinha feito crítica de arquitetura, nunca tinha escrito sobre arquitetura, e foi a primeira vez que fiz isso. E a personagem do Cisa e da obra do Cisa apareceu-me com uma certa centralidade, isto é, questionou-me muito diretamente. E em determinado momento comecei a escrever com algumas referências à obra dele, e ele, às tantas, convidou-me para fazer um texto do catálogo da exposição do Georges Pompidou em Paris. E eu fiquei felizíssimo com isso, como é evidente, porque era um texto de fundo que eu tinha que fazer. Entretanto, já tinha feito um outro para os Estados Unidos, também por proposta dele. Nunca vieram ter diretamente comigo, eram sempre através dele que eu aparecia.
Mas o texto do Pompidou foi muito importante porque eu disse, eu não posso fazer o texto porque eu não conheço as obras. As obras já eram, nessa altura, a Haia, o Bonjour Tristesse em Berlim, entrava também, obviamente, a Malagueira e outras coisas também, outras coisas cá no Porto, do CISA, a Bolsa, o São Vítor já estava em construção. Evidentemente que durante o SAL nós também mantivemos uma relação muito intensa, porque eu depois falo sobre isso, porque é importante. E eu escrevi pela primeira vez um texto de fundo sobre o CISA nesse catálogo. E nunca mais deixei de escrever sobre o CISA, quer dizer, sempre a dizer as mesmas coisas, porque realmente a gente não pode estar sempre a inventar coisas diferentes para as mesmas pessoas. Devo dizer que lembrei-me agora da nossa presença no SAL. Eu pertencia aos serviços centrais do SAL e ele pertencia a uma brigada técnica, dirigia a Brigada Técnica de São Vítor, e devo dizer que as brigadas reuniam em conjunto muitas vezes para estabelecer metodologias comuns de trabalho e de intervenção, com a direção dos serviços onde eu estava, e devo dizer que o CISA foi absolutamente central no estabelecimento de uma espécie de teoria da intervenção. De teoria da intervenção, de teoria do projeto participado. Sem nunca pôr em causa, ou sempre considerando, e por isso ganhou sempre as batalhas dos debates nas brigadas, sem nunca pôr em causa a autonomia da sua profissão e o direito que tinha de exercer com convicção. Transformou, digamos, o movimento de moradores numa espécie de movimento de programação, de programa, não é? Mas, de facto, as soluções arquitetónicas eram dos arquitetos e o CISA defendeu sempre isso. E, portanto, ele, pela primeira vez, ele depois transformou-se internacionalmente no chamado arquiteto da participação, não é? Porque foi tão importante a presença dele no Porto e coincidiu a presença dele no plano teórico e a presença dele no plano prático. Foi por isso que o chamaram, quer dizer, aproveitaram o facto de ele ter as duas coisas, as duas valências, ter trabalhado em habitação coletiva, habitação social, com participação de moradores, e ter trabalhado e ser um grande arquiteto, um profissional muito considerado, e foi por isso que ele foi convidado para ir para Berlim, para a Haia, etc. E o que é que disso se via no CISA professor? No CISA professor, o CISA professor, para mim o CISA foi absolutamente central no estabelecimento de uma teoria pedagógica a que nós viemos a chamar Escola do Porto. Não existiria a Escola do Porto apenas com o discurso muito rico e com a obra também muito rica do Fernando Távora. Acho que o CISA teve aí um papel que não é muito conhecido, nem é muito valorizado, porque parece que estamos a diminuir o Távora. Não é verdade. Não é verdade. O Távora dava cobertura, não só dava cobertura, como tinha uma consistência cultural e pedagógica que nenhum tinha, nem o CISA. Mas quem pensou, de facto, numa estrutura curricular que fosse inovadora, foi o CISA. E eu acho que pouca gente dá importância a isso. O que aconteceu na prática foi o seguinte: o Ministério, em determinado momento, já depois de 25 de Abril, resolveu unificar os programas da Escola de Lisboa e da Escola do Porto. Só havia duas escolas de arquitetura no país. E o Távora ia a Lisboa a reuniões e reunia com o Taveira, não é? E estavam os dois a tentar negociar um currículo comum às duas escolas. Enquanto aqui no Porto, nós, professores assistentes, etc., defendíamos que não tinha nada a ver um currículo comum. O Távora, aliás, também defendia isso. Cada escola tinha a sua especificidade e cada escola tinha que encontrar um currículo próprio. E usamos o argumento da autonomia da universidade, que entretanto tinha sido conquistada com o 25 de Abril, para dizer, não queremos nada disso. Portanto, essa comissão interministerial, chamava-se assim, em que o Távora ia, propusemos que o Távora não pusesse lá mais os pés, e ele não foi. Mas depois foi necessário, imediatamente a seguir, foi dizer, então afinal, o que é que vocês propõem? E eu acho uma história muito engraçada, porque o CISA escreveu um texto muito interessante sobre o ensino da arquitetura e para apresentar uma Assembleia Geral de Professores,
e não pôde estar presente. E então entregou-me o texto a mim e disse e escreveu. Entregou-me, não me entregou pessoalmente, entregou através de outra pessoa qualquer. E escreveu no texto assim: como tu pensas o que eu penso, agradecia que lesse este texto na Assembleia de Professores. E eu disse, quer dizer, como é que este gajo sabe que eu penso o que ele pensa? Mas, de facto, depois de ler o texto dele, eu acho que transformei a minha visão sobre o ensino da arquitetura. Porque ele faz, de facto, a chamada inversão absoluta daquilo que era o esquema tradicional de transmissão de conhecimentos que permitia o desenho das diversas pedagogias, das diversas disciplinas. Começar por umas propedêuticas, não é? Porque disciplinas de natureza mais geral, as físicas, as matemáticas, as químicas, as não sei o quê. E depois irmos nos aproximando do objeto no final dessas propedêuticas. E o CIS inverteu completamente isso. E disse, a arquitetura é uma atividade de síntese e, portanto, deve-se começar por fazer projeto, logo. E essas cadeiras propedêuticas só existem se forem necessárias. E só se sabe se são necessárias com o desenvolvimento do próprio projeto. Bem, isto parece uma coisa muito simples e muito adquirida e tudo isso. Não foi. Não era. Era uma coisa complicada. Dizer que a matemática passa para o quarto ano, a física-química passa para o quinto, não sei o quê. E nós temos, no primeiro ano, centralmente, a cadeira de projeto, a cadeira de desenho e a cadeira de história da arquitetura. E tudo o resto, ele era difícil considerar o momento exato da entrada. Então, como quase sempre em Portugal, fomos para um processo mais ou menos empírico em que fomos começando pelo primeiro ano e fomos avançando e fomos sedimentando esta hipótese, que era uma hipótese que tinha algumas visões muito radicais, que era acabar com todas as disciplinas e pôr só projeto. É evidente que depois a entrada para a universidade disciplinou esse nosso radicalismo mais ou menos anarquizante. Eu não sei se felizmente, se infelizmente. O que é certo é que tivemos que, quando estávamos numa de achar que o ensino da arquitetura era só uma disciplina que se chamava arquitetura e tudo o resto vinha por acréscimo, e quando era solicitado, tivemos que, de novo, dividir o curso por cadeiras e por disciplinas, por créditos, por não sei o quê, e entramos na chamada matemática da academia. Mas a verdade é que nunca se perdeu esta ideia de que se devia começar por projeto. E foi o primeiro curso que houve, e depois todos os outros fizeram isso. Nós começávamos por uma espécie de uma arquitetura analítica, que era uma coisa muito analítica, muito pouco sintética, muito pouco criativa. E quase todos os cursos portugueses, que Lisboa adotou a mesma coisa, e depois quase todos os outros cursos adotaram a ideia de que o projeto era a cadeira central do primeiro ano. E isso eu acho, e tenho a certeza absoluta, e posso prová-lo documentalmente, porque é o único documento que existe, que é assinado por CISA, é o primeiro documento, em que ela, aliás, fala de 25 de Abril e diz que a Comissão Interministerial é uma espécie de 24 de Abril. Eu, se tivesse que escolher uma casa, escolhia a Casa de Moledo, é evidente. E acho que o que é mais engraçado é que acho que o CISA também. Pelo menos é isso que ele me tem afirmado ao longo da vida, que é a obra dele que ele mais gosta, que é a obra dele que está mais bem conservada, enfim. E eu fico todo contente com isso. Mas a verdade é que a Casa de Moledo aparece, o meu pai resolve construir em Moledo quando eu trabalhava no CISA. E evidentemente que o meu pai tinha falado com o Mário Bonito para o Mário Bonito fazer o projeto. E o Mário Bonito fez um esquiço qualquer que ninguém sabe onde está, mas que eu cheguei a ver, que era uma casa sob pilotis. E a ideia era subir a casa para ver o mar, não é? E a minha mãe adorava essa ideia de ver o mar. Eu não gostava nada do projeto, eu gostava imenso do Mar Bonito, adorava o Mar Bonito, mas não gostei nada desse projeto e achei, porque já estava noutra, não é como se diz agora, já tínhamos feito a revisão no moderno, ainda estávamos nas casas sob pilotis para passar férias, com uma relação interior-exterior completamente cortada por um piso, enfim, não tinha sentido nenhum para mim naquela altura fazer uma casa
moderna, não é? Não tinha sentido nenhum. E sugeri ao meu pai, com o argumento de que eu trabalhava no CISA, e portanto era lógico que eu fizesse a mediação entre o cliente e o arquiteto, que fosse o CISA a fazer o projeto da nossa casa de Moledo, e os meus pais, que não conheciam bem o CISA, conheciam muito mal. A minha mãe conhecia melhor porque dava cobertura a totó, porque fazia tudo quanto há, porque conheciam, a minha família conhecia o CISA por esses dramas, não o conhecia como arquiteto. Eram esses dramas e gostavam imenso dele como pessoa e não sabiam como ele era como arquiteto. Como a mim fazer a apologia do CISA como arquiteto à minha família, e eles acabaram por aceitar que seria lógico que fosse eu, CISA, a fazer o projeto. O CISA não tinha, obviamente, a projeção nacional nem internacional que tem agora, nem muito menos, e que tem já há mais de 20 anos. A casa tem algumas particularidades interessantes. A casa vem na sequência de outras casas de férias que ele fez, particularmente uma delas, que é a Casa da Maia, mas tem algumas características próprias. E aquela que eu acho mais interessante e é um fenómeno que aconteceu, é que a casa tinha sido, eu é que desenhei a pormenorização. E, portanto, estava bem por dentro disso. Aquela era uma caixaria em câmbala. Uma madeira avermelhada, não é escura. E estava feita, estava pronta, envernizada e tudo. E o CISA um dia chegou lá, olhou para aquilo e disse... E ele, até aquele momento, só tinha usado caixarias em madeira à vista. Olhou e disse assim, eu entro nesta casa, a única coisa que eu vejo é caixaria. Eu não vejo espaço. Não consigo ler o espaço. Portanto, eu propunha que vocês aceitassem pintar isto tudo, não é? Pintar tudo que é madeira à vista, pintar cor, e fazer uma espécie de uma gradação de cor do teto para a parede, para a madeira, de um marolado, e desprezávamos o que estava. Não, a caixaria sério na mesma, tem que ser raspada e tornada a pintar. A minha mãe teve um desgosto de morte, gostava muito da madeirinha à vista, como toda a gente, não é? Na altura, era mais fino, era mais chique, era o que toda a gente tinha, e não parecia assim muito simpático ter uma casa com a caixaria pintada, não é? Porque era uma coisa assim de segunda categoria, não era uma coisa muito importante. O que é certo é que quando a casa apareceu, acabaram por aceitar. O meu pai tomava sempre partido do CISA, às vezes sem perceber bem até as razões, por uma questão de princípio, tomava partido do CISA. A minha mãe chegou a ter crises difíceis, porque a casa era muito encerrada, enfim, já lá vamos. Quando vimos a casa toda pintada com a mesma cor da parede e do teto, com pequenas diferenças, pequenas gradações, foi uma revelação, realmente. Descobrimos o espaço da casa a partir desse momento e descobrimos como aquele espaço era um espaço riquíssimo, parecia-nos uma coisa tão simplória, tão normal, e era um espaço de uma grande complexidade formal. Esta questão, para mim, foi a primeira casa que o CISA pintou caixaria. Pronto, primeira questão. A segunda questão foi o CISA ter, também como já estava a experimentar noutros projetos, ter feito uma espécie de percurso de entrada na casa labiríntico. Quer dizer, não se entra diretamente para a sala, ou para a casa, ou para nenhum. Entra-se, a porta da rua está de costas viradas para a rua, não se vê sequer da rua. Portanto, nós temos que entrar, temos que virar para entrar na casa principal, temos que virar outra vez para entrar na sala. Entretanto, vamos fazendo um percurso que nos vai adaptando à surpresa que vai ser, não nos vai adaptando, vai-nos preparando em certo sentido, vai-nos criando alguma curiosidade em relação ao que vai acontecer no fim, e no fim acontece que a gente vê a sala toda, não é? E, portanto, essa história que o CISA acha que achava que tinha aprendido também nas mesquitas e na arquitetura islâmica, que as portas islâmicas também são em labirinto,
e depois de fazer o labirinto é que se revela o espaço. E o Cisa fez essa experiência também que eu acho talvez também pioneira na minha casa de Moledo. Que mais coisas eu diria sobre a casa? Diria que a casa tem um modelo de ocupação mais ou menos tradicional e não tem nenhuma alteração de fundo em relação a um programa burguês normal, mas tem uma flexibilidade muito grande e sobretudo, uma relação com o terreno tão pacífica e tão natural que a gente abre as portas da casa e diz entre para as pessoas saírem para o terreno. Portanto, o terreno é uma parte interior, é um mundo dentro do mundo. E foi muito interessante porque o Cisa virou-se completamente de costas em relação às construções que estavam a aparecer toda à volta. Não, dizia ele que não sabia fazer janelas e, portanto, não fazia janelas. Mas houve uma pressão fortíssima da minha família. Ele dizia que era uma casa com participação dos moradores. Houve uma pressão fortíssima da minha família para abrir algumas janelas. E algumas foram abertas. Ele costumava fazer isto. Cedia na abertura de uma janela e fechava outra. Ou diminuía a dimensão da outra. Foi o que ele fez em Moledo. Abriu uma janela grande e diminuiu outra que lá estava para metade. E deixou a marca lá na parede do tamanho da janela que ele tinha imaginado em primeiro lugar. Mas ele acha que foi uma melhoria que a casa teve. Essa participação dos moradores foi uma melhoria. E hoje é a casa que nós mais gostamos de todas as que existem no mundo.